Notificar ou aplicar multas. O que fazer com quem infringe as normas condominiais? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Como Orar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, que assine aí, que acione o sininho para receber notificações e que também clique o joinha para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo, a esse conteúdo. Né? Hoje aqui com a gente está a advogada especializada em direito condominial e imobiliário, Pamela Gontijo. Tudo bem, Pamela? Seja bem-vinda ao Comorar. Olá, muito obrigada pelo convite, Márcio, por estar aqui hoje no seu canal, difundindo aí conhecimento da prática condominial. É um grande prazer estar aqui hoje. Ah, que bom. Então, Pamela, essa questão do notificar, multar, né, é uma dúvida recorrente que chega aqui para a gente nos nossos canais, seja e-mail, WhatsApp, até mesmo telefone. E eu vejo que os síndicos não sabem aplicar, né, o que aplicar na hora certa. Uhum. Quer dizer, tem síndico que já multa. Aliás, o próprio Código Civil fala na aplicação de multa, né? E não fala, pelo menos assim, que eu lembro agora, né? Eu não lembro de falar em notificações, né? Mas então, como que o síndico deve atuar, né? Com essas pessoas que infringem as normas condominiais? Notifica, multa ou notifica e multa? Como é que é? Como é que fica essa situação aí? Então, eu vou tentar explicar como é que funciona a situação na prática, sem muito juridiquês, sem mencionar muito a lei, porque vem da orientação para os síndicos, muitas vezes moradores, alguns profissionais que acompanham aqui o seu conteúdo. Então, se eu trazer ali uma linguagem mais formal, talvez não vai entender muito com relação à matéria. Primeira questão que eu acho que está acima de tudo, os documentos principais do condomínio, que é a convenção e o regimento interno, é interessante que eles estejam atualizados. Aqui, pelo menos em Belo Horizonte, que é onde nós moramos, né, Márcio? É muito recorrente a gente ver que, pelo menos a convenção do condomínio, ela é de 1960, 1970. Às vezes ela está registrada no cartório de notas, sendo que o correto é no cartório de imóveis. E aí já vem essa desatualização. E para complicar mais ainda a situação, os condomínios não têm regimento interno. E aí a gente para com a situação de que um condômino que é mais complicadinho, um condômino que às vezes acha que mora numa casa e não mora num condomínio, e ele vem recorrentemente infringindo regras. E o síndico ele não tem aonde muitas vezes se apoiar para poder aplicar uma advertência, aplicar uma multa. Então a primeira questão é: atualize os documentos do seu condomínio, coloque ele de acordo com a legislação condominial atual, a legislação federal atual, ou muitas vezes uma legislação municipal, que tem várias cidades que muitas vezes aplicam leis diferentes, na sua convenção. Porque a convenção é um documento principal, como se fosse a constituição do condomínio. O regimento interno, por outro lado, você vai ter mais abertura para poder trabalhar com ele, né, Márcio? Porque o regimento interno, na verdade, ele fala sobre como o síndico ele vai lidar com a vida em condomínio. E Questões do cada dia a dia, né? isso, como cada condomínio é único, então um condomínio que tem 6 unidades, as questões recorrentes do dia a dia dele vai ser diferente de um condomínio que são 5 blocos e 344 unidades. Um condomínio que tem área de lazer é diferente de um condomínio que não tem área de lazer, né? Então, assim, o regimento interno, ele vem exatamente para adequar e facilitar que o síndico, ele consiga gerir a sua sindicância de uma forma mais prática. Bom, tendo essa questão da organização das documentações, ele vai conseguir se apoiar quando ele ter que, entre aspas, chamar a atenção de algum condômino ou morador que. Pamela, só assim, não querendo te interromper, já interrompendo, né? Só dizer também que, assim, além de atualizar essa documentação, é muito importante que os síndicos também deem publicidade a elas, né? Porque às vezes
Não adianta nada você atualizar, mas não passar para os moradores, inquilinos, né, terem conhecimento, porque como é que ele vai saber que existe uma norma, né? Eu gosto de chamar de kit condominial. O síndico, pelo menos os síndicos profissionais que eu presto uma assessoria jurídica, eu falo assim com ele, é o seguinte, você vai ter o seu kit condominial, que vai ser um kit ali que você vai montar, que é a convenção do condomínio, o regimento interno do condomínio que você atua, e aí você vem com, como é que eu posso dizer, como se fosse folhetos informativos, com assuntos que são interessantes para o condomínio, de forma que você envie para esses condôminos, para esses moradores, eventualmente uma vez por mês, a cada 20 dias. E nós estamos falando de questões práticas, né, Márcio? Por exemplo, a questão de quando tem animais em condomínio, como que lida com os animais dentro do condomínio? Eles podem circular livremente, se caso algum animal sujar. Então, assim, são situações que realmente o Márcio tem total razão. Prevenção. Aí já trabalhando com prevenção, evita dores de cabeça. Então, realmente, eu acho essencial trabalhar dessa forma. Bom, se a documentação ela tiver em dia, se os moradores tiverem consciência do conteúdo dessas documentações, se eles forem bem direcionados ali dentro do condomínio, né, se tiver informação perante eles, o que que o síndico ele vai fazer quando há uma infração condominial? Primeiro de tudo, a pessoa tem que ter ciência do que ela está infringindo. Então, quando a gente fala sobre essa questão, a gente vem com uma advertência. Por quê? Olha, eu estou te alertando que teve uma conduta X, que ela vai de contramão com as regras do condomínio, com a nossa convivência, e eu te peço, por gentileza, para que você não repita essa conduta, porque o próximo passo vai ser te multar pecuniariamente, normalmente o que acontece, né? A autuação da infração, e se persistir, a situação vem a piorar, que eu ainda vou trazer isso. Então, o primeiro passo. Pamela, advertência e notificação são sinônimos nesse caso aí? Não, Não, né? não, não. Advertência, pelo menos na minha visão, tá, Márcia? Eu não sei como é que você costuma trabalhar. Mas para mim, a advertência é como se fosse um aviso. É, Isso. é uma, é uma tentativa amigável de resolver a situação, até tentar entender o lado da outra pessoa, para que ela não venha infringir. Uma questão que é muito recorrente entre os condomínios na hora de advertência é questão de barulho. E eu não falo barulho de festa, não. Barulho de quem mora dentro, de gente morando. E às vezes incomoda somente uma unidade. Aí o síndico ele fica assim, meu Deus, será que eu tenho que intervir? Será que eu não tenho que intervir? E aí a gente já até adianta, né, o Márcio, que se não está atrapalhando a coletividade, é uma questão entre moradores. Só que o síndico, mediando a situação ali, ele pode enviar uma carta informando aquele morador de que existe algumas regras para quem mora em apartamento, que inclusive vem no regimento interno, vem na convenção do condomínio, que é a questão do barulho. E aí, às vezes, isso evita que isso cresça mais. A mesma situação de plantas, para quem coloca plantas em lugares inadequados, ou, por exemplo, quem gosta de pendurar roupa na janela, né? Tem gente que gosta de pendurar É. roupa na janela. Então, assim, às vezes a pessoa faz de maldade. Ela não tem a informação, né? Então, eu Aliás, acho assim, interessante. você já até deu aí mais algumas pautas para a gente tratar aqui também. Só É, três questões aí que você falou aí de pendurar roupa, né? é. Que são outras coisas também que acontecem no condomínio. Mas vamos lá, vamos continuar no nosso foco aqui, que seriam então as advertências, né? Isso. Notificações Então, e e eu vejo que os síndicos, principalmente os síndicos moradores, eles têm uma falha muito grande nesse sentido. E muitas vezes eles, como envolve uma questão pessoal, porque mora no condomínio, e aí a pessoa fica meio que assim, estafada daquela situação, ela pula a etapa de advertir e já vem autuando, né? Que é autuar, que eu falo é multar. Não, adverte primeiro, avisa a pessoa, mostra para ela a documentação, mostra para ela que aquilo ali diz respeito a uma boa convivência com o condomínio, beleza. Agora, o que é importante fazer? Essa advertência, a pessoa ela tem que ter acesso a ela. Então, assim, não adianta só mandar por e-mail. Você tem que ter a ciência de que a pessoa recebeu aquela advertência, de que ela leu o conteúdo. Porventura, se for interessante, até você ir até a idade,
conversar com a pessoa, entregar para ela pessoalmente, pegar a assinatura. Ai, Pamela, não tem como. Eu quase não encontro a pessoa no condomínio. Liga para ela, conversa, depois manda de novo no WhatsApp para o condomínio poder se resguardar como condomínio, de que ele recebeu aquela advertência por escrito, por telefone, porque eu acho que a comunicação não violenta também é um caminho bem interessante para quem trabalha em condomínio e evita, às vezes, eventuais dores de cabeça. Então, assim, bom, partimos já da etapa da advertência. Pamela, o morador, ele continua realizando as mesmas condutas, é uma atrás da outra, tá tendo muita dor de cabeça, como é que eu vou fazer? Vai aplicar a multa. Mas, Pamela, no nosso condomínio, não tem um documento que eu possa me aparar, né, pegar ali de Apoiar para parâmetro, poder fazer. apoiar parâmetro para poder aplicar a multa, porque se a pessoa tem um regimento interno, né, e ali em mãos, o síndico, é mais fácil dele ter essa aplicação da multa, porque ele vai ter uma referência. E aí ele envia o valor da multa e já descreve ali. Mas quando não tem, né, Márcio? Fica um pouco complicado e a pessoa fica um pouco perdida. Então, o que que eu vou sugerir? Sempre vai consultar o Código Civil. O Código Civil não vai vir com uma receita de bolo pronta para você aplicar. Mas dá para o síndico fazer essa aplicação por analogia. O que seria? O que seria razoável? Se é um condomínio que tem 6 unidades, e a cota do condomínio é 350, a pessoa ela já teve aquela conduta ali de infringir as normas condominiais umas 4 vezes. Aplica uma multa no valor de uma cota condominial para ver como que a pessoa vai reagir. Não fez nada, aí infelizmente uma situação de marcar uma assembleia condominial para lidar com aquela situação específica que está realmente tirando ali a convivência de todo mundo. Eu vou chegar ainda por que da assembleia antes da notificação. Porque aí tem uma Antes pegadinha, da né, multa. Márcio? Antes da multa. Não, depois a multa. Porque o que Ah, acontece? depois. Erros que são recorrentes, pelo menos que eu acho. O síndico, ele, quando ele vai multar, ele não envia esse valor da multa em boletos apartados da cota condominial. Entendi. Segundo momento, se for inquilino, tem que mandar para o proprietário e para o inquilino. Tem que mandar para os dois. Ah, Pamela, mas é uma conduta de um morador antissocial. Não importa. A ligação do condomínio ela é para com o proprietário. Então, o proprietário tem que estar ciente de tudo que acontece na unidade dele. Então, vai sempre enviar para os dois. E quando eu falo assim, Márcio, por que a gente vai enviar uma multa só e depois fazer a assembleia? Porque no judiciário, se a gente for discutir uma conduta antissocial de um morador, o judiciário ele leva em conta a questão da assembleia. Por quê? Porque como a gente está falando da coletividade, as pessoas precisam estar cientes daquela situação de como que elas vão lidar com ela. E se eu for direto para o judiciário, as chances da parte que está ali recorrendo na conduta infracional, ela consegue anular, porque passou por cima da coletividade. Então, qual que é a minha recomendação hoje? Advertência, tem o regimento interno, se ampara no regimento interno para aplicar a multa, uma, duas, 3 vezes, podendo chegar até em 5, 10 vezes, conforme o Código Civil fala. Beleza. Não pagou, não parou, assembleia de condomínio com a pauta específica. Uma, duas, três, até 5 vezes. Isso você está falando referente ao valor da multa, né? Isso, isso. Porque quanto mais vezes o síndico Sim. aplicar, mais ele vai mostrar que a pessoa está sendo recorrente e que ela lavou as mãos, que ela não está nem aí para o condomínio. Então, a gente vai pegar mais pesado. A Assembleia do Condomínio ela é interessante para, primeiro, pegar depoimento dos condôminos e dos moradores e deixar ali registrado que houve a tentativa no máximo possível do condomínio. O condomínio ele foi até o limite dele. Depois que o condomínio foi até o limite dele, que chegou a fazer uma assembleia, né, lavrar uma ata de assembleia, que aí ele vai procurar um profissional da advocacia para enviar uma notificação extrajudicial. Por quê? A notificação extrajudicial, para ela ter validade, ela tem que ter fé pública. E quem tem fé pública hoje? O advogado tem fé pública e o cartório tem fé pública. Ou seja, o documento ele se torna com um teor ali, juridicamente falando, confiável, porque é uma pessoa que é imparcial. A notificação extrajudicial, ela vai vir como uma maneira de coagir o condômino morador. Não sei o que o Márcio
pensa sobre a situação, mas nem sempre o morador, às vezes é um morador assim tão malandro, que ele fala, vou ignorar, não vou responder, não vou continuar na minha. E outros já vê ali que o síndico envolveu o jurídico, e aí ele se sente coagido com aquela situação, fala, epa, não, peraí, eu acho que vou contratar um advogado, e aí a conversa passa a ser de jurídico para jurídico, e normalmente a situação, toma um direcionamento. Pamela, e se eu mandei a notificação extrajudicial, contratei um jurídico e não funcionou? Ela vai ser uma grande prova para o judicial. Por quê? E aí eu entro de novo naquela esfera. Tudo que envolve condomínio, o judiciário tem a tendência de levar mais em conta, valorizar sempre que o condomínio ele esgota todas as possibilidades no extrajudicial. Então, quanto mais o condomínio esgotou as possibilidades no extrajudicial, seguiu esse trâmite todo, as chances de ir para o judiciário ter uma pendência de ter uma tendência dessa decisão ser a favor do condomínio é maior. Por quê? Ele esgotou, ele está cansado, já tem mais de um ano fazendo essa tentativa e o síndico não consegue, ou seja, a última tentativa foi judicial. Então, é importante que o condomínio ele siga esse trâmite. Até porque a gente está falando do condomínio ele se resguardar, né, Márcio? É Sim, sim. uma maneira dele se resguardar. Então, ô Pamela, então o caminho é o quê? Advertência, Advertência. que seria, pode ser verbal, pode ser escrito, Não, 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 não. Pelo amor não? de Deus. Quem estiver assistindo aqui a gente, você pode até ligar para o morador, para o condomínio, para o proprietário, para alertar ele com relação àquela conduta, mas sempre você vai mandar para o escrito solicitando que ele dê ciência com relação ao recebimento daquilo. Pode fazer Então, uma a carta simples. advertência também Uma vai carta. escrita. Sim, sim, Além de sempre. você fazer a Tudo, advertência tudo, tudo, tudo é verbal no escrito, primeiro Márcio. contato, Tudo nessa vida tem que ser escrito. A gente se resguarda muito quando a gente tem ali uma comprovação da ciência do outro. A gente não sabe o dia de bom, amanhã. então você faz a advertência, né? Aí você convoca a assembleia para Não. você. Advertência aplica multa. A multa, normalmente, ela vai vir escrita no regimento interno. Pois é, Não tem no regimento interno, aplica o Código Civil. sim. Não resolveu a multa, não resolveu de jeito nenhum, faz uma assembleia específica para lidar com aquela conduta que foi contra o condomínio. Por quê? Porque ali vai ter, de fato, vai bater o martelo de que a pessoa é uma pessoa complicada de mexer. Mas, ô Pamela, quando você aplica uma multa, você também não tem que dar à pessoa que foi multada o direito de se defender, e aí não seria também não, numa assembleia? Sim, sim, é uma possibilidade. Só que não é recorrente. Normalmente não é recorrente. Por exemplo, eu vou dar uma situação que está acontecendo no meu escritório, tá? É um condomínio residencial, que são 10 unidades, e um dos moradores está fazendo um desvio de finalidade do condomínio, usando o imóvel dele como comercial. E ele chega a receber 8, 10 pessoas por dia no imóvel dele para fazer atendimento ali. Então, ou seja, tem um grande problema. O síndico ele aplicou advertência, ele aplicou multa de novo e foi ignorado. Aí ele me procurou e falou assim o seguinte, Pamela, eu quero que você envie uma notificação. Eu falei assim, não, nós vamos fazer uma assembleia, nós vamos chamar ele, a gente vai colher o depoimento de todo mundo e a gente vai ouvir a versão dele. Porque o que acontece? A assembleia, quando a gente vai escrever na ata, ela vira uma ata notarial, basicamente. Aham. Só termos assim. Por quê? Porque ali vai estar registrado de fato o que vem acontecendo. Então, é uma grande oportunidade, sim, do morador ele apresentar a defesa. Mas, Márcio, vamos falar uma verdade aqui na prática. Se eu já adverti, se eu já apliquei multa, a pessoa, antes da assembleia, ela teve a chance de mandar um e-mail, um WhatsApp, me ligar para tentar explicar a situação. Normalmente, a pessoa, beleza, ela tem uma defesa, que a gente vê aí algumas aplicações que são um pouco fora da curva, mas para o síndico chegar a esse nível, é porque a situação está insuportável. E aí a pessoa não quer parar. Ela não quer parar de fazer aquilo que para ela é confortável. Mas que ela tem direito à defesa, sim, ela tem direito à defesa. E um momento interessante para isso é a Assembleia. Com certeza. Pois é, mas seria a mesma assembleia que está indo aplicar a Sim, multa? sim, não tem problema não.
Não tem Ah, problema, não. Até quando na fase você... da multa, até na fase da multa, a pessoa também tem o direito de apresentar defesa, porque ela não é obrigada a pagar a multa. Pois é. É. Então, Ela não. você adverte, você aplica a multa, né? E aí, caso a multa não seja paga, a pessoa, você vê que a pessoa não está interessada em resolver a questão, aí sim você notifica Aí extrajudicialmente. faz uma assembleia de condomínio Aí faz a depois, assembleia. e depois você procura um jurídico para te dar esse apoio aí, porque vai ser uma situação que já chegou ao limite, né? Normalmente, quando o condomínio vem procurar a gente, Márcio, nós somos advogados, é porque ele chegou no limite dele. Sim, Infelizmente, essa situação que acontece. Mas é importante que os condomínios eles se resguardem. Essa informação que você falou é importante. O morador que está sendo notificado, que está sendo advertido, ele tem direito à defesa. Só que nem sempre eles querem continuar acomodados ali no que eles estão fazendo, que eles acham que é certo, né? é verdade. Essa foi Pamela Gontijo, advogada especializada em direito imobiliário e condominial. Pamela, muito obrigado pela sua presença aqui com Eu a que gente. agradeço. Eu que agradeço. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje para falar sobre essa pauta aí, que é extremamente relevante e que eu vejo que a maioria dos síndicos, tanto os moradores como os profissionais, muitas vezes não dão a importância, né, Márcio, Sim, para essa pauta e faz uma diferença tão grande na gestão. pois é. E você, se você achou que esse vídeo valeu a pena, se você achou que essa informação foi relevante, compartilhe aí com seus moradores, com seus condôminos, inquilinos, né? Vamos fazer com que essa informação seja mais difundida aqui na rede, né? O Comorar termina por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade com um novo vídeo. Muito obrigado, Pamela. Muito Tá, obrigado, gente? telespectadores. Obrigada, abraço.